Seja muito bem-vindo, galera, a mais um podcast. Esse podcast aqui, para mim, ele tem uma sensação diferenciada, porque é uma série especial, né? Esse aqui é o episódio número 6 da nossa série, A Operação. Dentro dessa série aqui, nós estamos reunindo a galera que está dentro da operação da Tactus, fazendo atendimento ao nosso cliente, que entrega para o nosso cliente todos os dias ali toda a nossa confiança, tudo aquilo que nós projetamos, aquilo que nós definimos como parte do propósito do nosso negócio. E hoje eu tenho a chance aqui de poder bater o papo com mais duas meninas que... Posso chamar de meninas, né? Que é a Carol e a Letícia. E eu quero primeiramente agradecer vocês terem se prontificado a participar desse nosso projeto e poder contribuir para a galera aí com informações práticas, né, do que vocês veem em relação à vida profissional de vocês, também do que vocês veem em relação ao papel de vocês dentro da Tactus. Enfim, tem bastante coisa para a gente poder conversar aí. Primeiramente, Letícia, se apresente para a galera poder saber quem você é. Bom dia, né? Meu nome é Letícia. Bom dia? Eu acho que é bom dia já, É que o né? podcast não tem horário, né? A internet o pessoal assiste de madrugada, horário. qualquer horário é horário. Enfim, meu nome é Letícia, eu trabalho na Tactus há 4 anos, na área de legalização. Todo esse tempo, eu passei por toda essa parte do atendimento ao cliente, que a gente passou a fazer pelo WhatsApp agora, que a gente fazia por telefone, então... Toda essa transformação da parte da operação. Bom, a gente vai peguei. falar sobre isso. Quantos anos você tem? 24 anos. 24. E você, Carol? Meu nome é Caroline, né? Mas eu prefiro que me chame de Carol, com certeza. E eu tenho 22 anos. Eu tô na Tactus há 2 anos e também iniciei na área de onboarding, nunca migrei de departamento. Então... Gente, eu fico olhando assim, vocês são jovens, né? E parece que vocês estão aqui há tanto tempo e... Quando você falou que é 24 anos, eu falei assim, meu Deus do céu, parece que ela tá aqui há tanto tempo, que 4 anos já é bastante tempo e tal, né? Você entrou bem nova, não é mesmo, né? Sim, a Tactus foi o meu segundo emprego, na verdade, porque eu comecei a fazer faculdade, que também não comecei a fazer faculdade na área de contabilidade, eu sou formada em recursos humanos, e não consegui achar nada na minha área que fosse próximo aqui, no ABC, e consegui uma vaga na Tactus. E foi o meu segundo emprego, porque para pagar a faculdade, que a gente sabe que é muito difícil, eu trabalhava em telemarketing. Então, assim que eu terminei a faculdade, eu saí do telemarketing e já comecei aqui. Então, praticamente todo o meu segundo emprego, toda a carreira profissional que eu tenho foi aqui na Tactus. E você, Carol, você falou que... Eu comecei a trabalhar na parte fiscal como jovem aprendiz. Eu tinha 15 anos, ia fazer 16. Então, eu tenho 6 anos de experiência no departamento fiscal. Por mais que tenha 22, já tenho 6 anos de experiência na área. E eu comecei como jovem aprendiz. A empresa, no momento que eu entrei, estava com recuperação judicial. Então, para eles, compensava contratar o jovem aprendiz, ensinar o serviço, do que contratar uma pessoa com experiência. E aí, depois eles me efetivaram. Eu fui para um outro escritório de contabilidade e depois vim para cá. Saí do escritório em março de 2020, né? Por conta da pandemia. Ô, Letícia, você falou que você pegou uma fase onde vocês saíram de um atendimento telefônico para atender 100% via WhatsApp. E como foi a adaptação aí do nosso cliente para essa fase? Eu acho que foi muito boa, porque tinha muitos dos clientes, eles já, assim, mandavam por e-mail mensagens que, assim, a gente poderia ter uma conversa muito mais rápido pelo WhatsApp. E, assim, muito poucos que eu me recordo, assim, gostavam de ligar por telefone mesmo para resolver qualquer assunto, pelo menos com o pessoal do legal, né? Então, essa parte do atendimento por WhatsApp, a adesão dos clientes foi muito boa, porque às vezes, assim, é uma dúvida muito pequena de mandar um e-mail, fica lá na nossa caixa até a gente achar para responder. Às vezes a gente está com uma demanda resolvendo um outro assunto por e-mail e acabava demorando um pouquinho mais. Assim, no WhatsApp ele tem uma dúvida em relação ao contrato, a gente resolve ali rapidinho. Então a adesão foi muito boa deles. Ô, Carol, você hoje faz call com o cliente? Como que é o processo? Sim, eu comecei só fazendo fechamento quando eu entrei na Tactus e depois migrei para fazer fechamento e atendimento. Então, hoje o cliente entra na base, né? Legalização libera o cliente para a gente. Assim que ele assina o contrato de prestação de serviço, a gente faz a call. Então, na call, basicamente, a gente tira tantas dúvidas dele, né? Tranquiliza o cliente, porque muitas vezes aqui na Tactus tem muitos novos negócios. Então, os clientes nunca tiveram empresa antes. Aí ele não entende, muitas vezes, os processos, o que é uma contabilidade, quais documentos precisa enviar. E também a questão de tributação, a melhor forma de tributar a empresa, entender o segmento dele, porque cada dia aparece um serviço novo na internet.
E aí a gente fica conversando com o cliente, é sempre um enigma para você entender o que ele tá fazendo. Então é esse processo na chamada. Às vezes é tranquilo, às vezes chega algo inesperado e na call a gente vai vendo. Então você precisa ter aquele jogo de cintura para entender o que o cliente faz e achar a tributação adequada para ele. E você falou sobre essa questão da mudança. O mercado que nós temos, que é o foco do nosso trabalho, é um mercado muito dinâmico, né? Tem muitas coisas sempre muito diferentes dentro desse mercado e tal. E como você acha que essa experiência que nós desenvolvemos aqui na Tactus ajuda para poder entender esse dinamismo todo? Eu acredito que aqui na Tactus a gente aprende a ter muito o jogo de cintura, né? De você se tranquilizar com relação ao que o cliente for falar, porque não é nada assim o fim do mundo. Então, o fato da gente ter um contato muito ativo com ele ali dentro do WhatsApp, poder fazer uma call, olhar no olho do cliente para entender qual que é o que ele tá passando, ele falar as formas, né, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, qual é o processo da empresa dele, é muito mais fácil do que se fosse uma ligação de telefone ou algo do tipo. Então, você olha no olho do cliente, você consegue entender o que ele realmente faz. Boa. Ô, Letícia, e como que você viu ali esse seu aprendizado aqui, evolução internamente aqui na Tactus, né? Das funções que você começou a exercer quando você entrou e do que você já faz hoje? Então, aqui na Tactus a gente tem uma coisa que eu comento até bastante com as meninas lá em cima, que é uma experiência muito boa, porque além de a gente ter uma liberdade de trabalhar, de poder ouvir uma música, etc., essas coisas que a gente já cansado de saber, que o pessoal ouve bastante, a gente tem a oportunidade de ter um acesso a áreas que a gente não teria em outras empresas. Então, eu comecei fazendo só redigindo os contratos, né, e mandando para os clientes. E hoje, além disso, eu ainda ajudo as meninas nos processos com a junta comercial, com a receita que elas precisam fazer, na parte mais burocrática em relação aos órgãos públicos. Então, para quem não sabia nada de abertura de empresa, zero, que eu nunca tive experiência com contabilidade, cheguei aqui e aprendi muito sobre esse assunto, sobre prazos de órgãos públicos, coisas que a gente às vezes acha que é uma coisa muito simples de fazer, mas não é. Existe várias regras que a gente precisa seguir, e é bom porque eu, quando comecei, não sabia, mas agora eu já consigo passar para o cliente algumas dessas informações que talvez para ele passe desapercebido, porque, como a Carol falou, são pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de empresa, contato jurídico assim. Então, a gente acaba facilitando mais esse contato com o cliente, esclarecendo algumas dúvidas. E é uma coisa que eu estava até comentando com as meninas esses dias atrás do Legal, que na Tactus a gente tem essa facilidade de fazer coisas que a gente não teria em outras empresas, por exemplo. Eu trabalho oficialmente na legalização aqui, mas quando tem o Summit, por exemplo, eu coordenei um palco de 500 pessoas que eu nunca na minha vida imaginei fazer alguma Você estava ação. no palco 2, né? Sim. Nunca eu imaginei participar, assim, de eventos dessa proporção, principalmente porque o Summit é um evento muito grande. E aqui a gente pode passar por isso. Então, assim, é uma experiência além do que a gente faz oficialmente, do que eu sou contratada para fazer. E isso é uma experiência muito legal, porque a gente tem contato com outras pessoas, de outras funções que a gente normalmente não consegue conversar durante o dia, principalmente porque a gente está no híbrido agora, né? Então, no dia que eu tô aqui, por exemplo, tem dias que a Carol não está, e tem gente do onboard que eu não tenho contato, que eu não consigo conversar. E nesses eventos a gente consegue ter uma interação mais próxima e fazer coisas que a gente em outros lugares não teria uma possibilidade de fazer. Você tinha a ideia da proporção que seria o Summit antes de estar lá? Não, sem condições. No primeiro Summit que eu fui, foi num shopping, foi num hotel. Foi 2020. Você participou do Foi. Summit 2020, né? Foi uma coisa, assim, muito grande, mas era um Sim, palco só. E, assim, nossa, Um muito quarto legal. do tamanho. Muita gente bacana, mas esse segundo, não. Eu sabia que iria ser grande, mas chegando e vendo pessoalmente é outra vibe, é outra coisa. E quando a gente absurdo. chega lá, assim, quando você entra aqui na Tactus, você pode até saber quem é o Anderson, a Tactus, enfim. Mas quando você chega é outra visão, né? Eu acho Sim, que totalmente. quando você, tipo, a gente tem a experiência de conversar, estar com você aqui, mas você é o nosso chefe, então a gente tem a visão ali, chefe e Sim. tal, esse contato. E aí, quando você chega lá, você passa a ter uma visão de influenciador, o tanto que você influencia mesmo as pessoas. E é isso, tipo, você tem uma experiência, oportunidade de viver coisas
que você não imaginava. Tipo, você tem acesso a pessoas também, né? Eu também fiquei no palco, não coordenei igual a Letícia, mas eu também fiquei ali no palco auxiliando e você tem acesso a pessoas que você não sabia nem quem era quando você vai ver, aí você fica, meu Deus, quem é essa pessoa? Todo mundo, você vê que a pessoa é muito importante no mercado, você Sim. tem acesso a essa oportunidade que em outras situações você não teria. Jamais. E principalmente no Summit, que a gente não, eu principalmente, a gente não vê uma área de contabilidade que, assim, que o pessoal se importa com rede social, que a quantidade de seguidores, o dono do escritório, tanto faz. E nos eventos da Tax, a gente percebe que as pessoas se importam com isso. Quem que é a pessoa, quantos seguidores ela tem canal no YouTube, não tem, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, porque isso realmente importa, porque é um alcance muito grande de pessoas. E a gente consegue ter contato com essas pessoas, porque Sim. eu estou tendo uma oportunidade de trabalhar com uma coisa que não é só aqui dentro do escritório. É É verdade. fora também com outras pessoas. Isso é muito legal. Muito bom. Carol, me diz um momento assim marcante assim na sua vida que você acha que a Tactus foi importante para você. A minha casa, assim que eu entrei na Tactus, né, fazia uns 3 meses que eu estava aqui, a minha casa pegou fogo ali perto do Natal, dia 22 de dezembro. E aí eu lembro que, né, a casa pegou fogo enquanto a gente estava dormindo. Então, minha mãe acordou, e aí, né, eu acho que era cerca de 5h40 da manhã, por aí. Então, quando acabou o fogo, eu peguei meu celular e avisei, né, a Bruna, na época, que eu não iria vir trabalhar. E desliguei o celular e fui ali resolver, né, o Estado que problema, o que ficou a estava casa. acontecendo, né? A casa, a gente perdeu toda a sala, perdeu alguns móveis, a casa ficou inteira preta por conta da fumaça, porque pegou fogo somente na sala, mas o restante da casa teve os danos por conta da fumaça. E aí eu lembro que eu tava no quarto, e minha mãe falou assim, eu tava no quarto com as minhas primas arrumando, que a gente tava tentando tirar aquele grosso da fumaça. E aí a minha prima falou, minha mãe me chamando, Carol, vem aqui que tem uma pessoa querendo falar com você. E aí eu fiquei, oxe, mas quem que ia querer falar comigo numa Hoje, gente, situação pelo amor dessa, de né? Deus, não quero falar Aí, comigo hoje. aí eu lembro que eu cheguei na sala e você tava lá, né, com a máscara, assim. E eu fiquei olhando, tipo, lembrando, eu tava aqui há 3 meses, eu mal via o Anderson, assim, pessoalmente, né? E aí eu fiquei olhando, meu, quem será que é essa pessoa? Aí ele tirou a máscara, sou eu. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que você tá fazendo aqui? Porque uma das coisas que mais me marcou, né? No final das contas, a Tactus fez uma doação, que a doação foi o que resolveu toda essa questão de reforma financeira, né? O trauma financeiro que a gente sofreria E a Tactus foi como resolvido. todo, né? Aí Uhum. as pessoas ajudaram, né? Todo mundo Sim, ajudou. e aí no final foi todo o time, o que, assim, pra mim foi algo inesquecível. Eu acho que a Tactus é uma empresa, assim, que eu amo trabalhar, mas que eu, a minha família, a gente nunca vai esquecer, porque eu estava somente há 3 meses aqui, 3, 4 meses no máximo, e todo o time se importou. Então, todas as pessoas de BH, todo mundo, assim, todas as pessoas aqui, os familiares, né? Eu acho que os seus familiares também ajudaram. Uhum. Foi algo muito geral. E isso me impactou muito, porque eu acho que se fosse em qualquer outro cenário, por mais que as pessoas fossem efetuar doações e tudo mais, não ia ser nessa proporção tão grande. Foi algo assim que mudou a nossa vida mesmo, porque a gente não teve que lidar com aquele trauma financeiro, a gente se sentiu muito acolhido. Mas uma das coisas que mais me marcou, além da parte financeira, foi o fato de você ter ido lá. Isso me marcou muito porque, assim, todo mundo sabe, né? O Anderson ele é muito rígido com a agenda dele, isso é algo óbvio, assim. Então eu lembro que na época, quando você chegou lá, eu fiquei assim, meu Deus, tipo, ele parou literalmente tudo que ele estava fazendo para vir aqui. E isso é algo que, por mais que a ajuda financeira faça diferença, com certeza, mas você vê que a pessoa se importa não somente de postar um stories para as pessoas fazerem uma doação, Eu também postei pra galera ajudar, né? isso. Aí alguns clientes ajudaram, foi muito legal. Alguns Foi. clientes me mandaram mensagem no meu número pessoal, perguntando como que a gente tava e tal, foi muito legal. Mas o fato de você ter ido lá, perguntar se a gente tinha onde dormir, como que minha mãe tava, como que minha família tava, foi algo que marcou muita gente. Então, eu acredito que se só no outro dia eu tivesse vindo aqui na Tactus, né, que era o dia da Confra, me distrair no final das contas e receber a doação já teria sido muito importante, porque já teria mudado a vida da minha família de forma financeira. Mas o fato de você ter ido lá, com certeza, marcou esse sentimento de De eles acolhimento, né? eles se importam de verdade, não é algo
superficial. Então, realmente houve uma importância, assim, depois eu lembro que eu perguntei pra Bruna, ele tinha alguma coisa pra fazer à tarde? Que ele Com foi, certeza com tinha. certeza ele tinha alguma coisa pra fazer à tarde, que ele parou tudo. E aí você falou, não, quando eu fiquei sabendo, eu me importei, eu quis parar tudo que estava acontecendo pra ir lá ver o que tinha realmente acontecido. E aí, e uma coisa também que eu não falei pra ninguém que eu ia lá, né? Eu só pedi o endereço pro RH, falei assim, onde que é o endereço, aí eu joguei, vi que ficava no bairro Cooperativa, peguei meu carro e fui. E aí, no caminho só, eu falei pra Fernanda tal, que eu tava indo pra lá. Mas assim, uma coisa assim muito natural, sendo bem sincero contigo, entendeu? Uma coisa muito natural, fazer aquilo e também depois o que eu queria fazer, na verdade, é entender mais ou menos qual era a dimensão do que você estava passando, entendeu? Porque assim, o incêndio você pode entender de diversas formas. Você pode entender que, tipo, houve um incêndio e tal, beleza, eu perdi aqui um sofá. Sim. E quando eu cheguei lá, eu vi que a sua casa ficou impraticável, né? Caiu parte do reboco da sala, toda a parte, pegou a parte toda da sala, perdeu inteirinha, móveis Sim. e tudo, e também a fumaça deixou também impraticável toda a casa, aquele cheiro, aquela coisa toda tal, né? Eu lembro que eu cheguei lá e você estava toda suja, né, de Ele cinza, ainda né? chegou fazendo piada. Toda Queimada. descaracterizada. Eu falei assim, gente, cadê aquela menina que sempre vem arrumada? Nossa, você tá toda sujinha, né? Aí é verdade. Deve ser porque casa pegou fogo, mas é barco não. nada demais. E também, o fato também foi aquele momento que eu tive a condição de conhecer a sua mãe, né? Enfim, a galera que estava ali e poder entender um pouco sobre tudo isso, né? O fato da galera poder ter ajudado, né? E o pessoal ter participado e também isso ter se estendido também a pessoas que me seguem, desde mentorando os meus alunos até outras pessoas, inclusive também clientes da Tactus. Acho que isso também foi muito bacana, né? Porque isso demonstra como que é o ser humano, né? Que não é business, né? A gente está aqui no meio de um negócio, a gente sabe o quanto o que nós estamos construindo depende de dinheiro, né? Porque, obviamente, para você construir algo grandioso, você depende muito de dinheiro, a gente não pode brincar com dinheiro, né? Mas existe um projeto por trás de tudo isso, né? Que é o bem-estar das pessoas que estão com a gente, né? Das pessoas que fazem parte do nosso time, né? Então, naquele momento, eu pensei assim, poxa, eu não sei se ela vai poder dormir bem hoje, qual é o estado que ficou a casa dela, né? Mas eu estou no meu conforto da minha casa, né? Então, né, eu não posso permitir. Isso não tem a ver. Você falou assim, mas foram só 3 meses que eu estava trabalhando e aconteceu isso. Mas isso não tem a ver com o fato de ser 3 meses, 3 anos ou 15 anos, né? Tem a ver com o fato de ser humano, né? E acho que aquele momento lá é um momento, por exemplo, que até para sua família como um todo, né? E para sua visão como pessoa ainda sendo muito jovem e tal, deixa também uma lição de vida também, né? Porque você vai estar daqui a alguns anos num outro patamar e você de repente pode ver uma situação semelhante e você pode ser justamente essa pessoa que vai ser a impulsionadora para poder estender a mão num momento difícil, né? Sim. Mas eu fico muito feliz de poder ter colaborado, até é emocionante para mim esse momento e tal. E isso mostra o que é a Tactus como um todo, né? Que acho que é o reflexo da forma como que a gente é. Sobre a questão mesmo de ser ocupado, de fato a gente é muito ocupado, né? Quanto mais você vai assumindo mais responsabilidades na sua vida, você se torna mais ocupado, né? Mas a gente também, ao mesmo tempo que a gente é ocupado, a gente não pode a gente não pode ignorar as coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Então, obviamente, se eu não tivesse aqui, outra pessoa faria aquilo que eu fiz. Eu estando aqui, eu fiz questão de fazer o que tinha que ser feito. Então, hoje a gente tem muitas pessoas, então poderia ser desde a própria Fernanda até a Bruna, a Mônica, outra pessoa que você saberia que isso iria acontecer. E isso aconteceria em qualquer outra situação, independente de ser ou não a Carol, entendeu? E se não fosse por mim, seria por outra pessoa aqui dentro. E acho que foi uma lição bem bacana para todos em relação a isso, inclusive para mim mesmo, né? Porque chegar lá, deparar com tudo isso, a gente olhar e falar assim, poxa, e se fosse comigo, né? Se fosse na nossa empresa, se fosse tudo que nós temos aqui, um dia a gente chegasse e tivesse acontecido uma coisa nessa situação, né? Como que a gente lidaria com isso, quanto a gente seria capaz de conseguir virar esse jogo novamente.
E vocês viraram o jogo, né? Reformaram toda a A casa, gente deixou, reformou ficou muito tudo, lindo, ficou mandou lindo. depois as fotos e tal. Mas eu acho que, assim, além disso, né? A gente teve todo esse suporte financeiro. Mas eu lembro que, pra mim, aquela primeira noite... Porque eu lembro que uma das primeiras perguntas que você fez quando você chegou lá foi justamente se minha mãe tava bem, né? Porque foi ela que tinha visto. E aí você conversou com ela, tal, perguntou como que ela tava. Mas também perguntou justamente isso, aonde que a gente ia dormir. E eu lembro que, tipo, isso foi muito... Assim, sabe quando é uma pergunta que você não espera depois, né, de te conhecer, depois desse cenário, eu passei a entender que, ok, você é assim. Só que até aquele momento era como se isso fosse a última pergunta que você iria fazer. Uhum, Tipo, nossa, vocês têm aonde dormir hoje? E isso foi algo que realmente, assim, eu lembro que no dia, sabe, como se fosse um conforto. Eu disse, se eu não tivesse agora eu ia ter. Tipo, é Sim. isso. Se eu não tivesse um apoio da minha família, se eu não tivesse a casa dos meus familiares para dormir, eu sei que Sim. por mais que tivesse esse apoio financeiro no pós, eu também teria um apoio agora, tipo, Sim. ia ter, existir essa preocupação. Então, toda essa preocupação do time, no geral, eu lembro que todas as pessoas, elas se preocuparam muito, mandaram mensagem, conversaram. Foi algo que, assim, mudou a minha vida mesmo, a minha percepção sobre um todo. Então, mudou a minha vida de diversas maneiras. Então, até a forma de lidar com esse trauma foi algo que eu tive algumas consequências, né? Mas foi algo O que medo, acho que fica o natural medo, de a que acontecer crise de de novo, ansiedade e ansiedade, tal. sim. Mas, assim, eu acho que teria sido 1000 vezes pior se eu não tivesse aqui na Tactus, se eu não tivesse a oportunidade de conhecer pessoas, né, como vocês, como o time que me apoiou tanto. Então, foi aí que eu entendi que eu realmente estava num time, que não é da boca pra fora, que não eram stories e tudo mais. Então, era um time mesmo. As pessoas, elas estavam se importando, tava todo mundo ali por mim, né? É. Isso é Literalmente uma por coisa mim, que eu pela minha acho muito família. diferente da Tactus. É o senso de união que a equipe tem. Não é só uma galera que trabalha aqui comigo. As pessoas realmente se importam umas com as outras. Se tá tudo bem, pergunta se tá tudo bem, quer saber se tá tudo bem mesmo, né? Ai, Sim. tudo bem, bom dia, tchau. A gente tem um senso de time, assim, de união, muito diferente mesmo de outras empresas, porque a gente sabe se alguém ficou hospitalizado, se passou mal. A Jéssica, esses dias, um tempo atrás, ficou com a coluna travada. Mandei mensagem, perguntando como é que tá, o que tá acontecendo, tá tudo bem. Porque a gente tem realmente um senso diferente, assim, de como lidar com as outras pessoas. Isso, pra mim, é bem especial também. É. Sim. Bem diferente. Em relação à casa, né? Porque a nossa casa, ela psicologicamente é algo que a gente enxerga como inviolável, né? Uhum. Então, você pode ter o problema que for, mas você tem onde você sua dormir, casa, né? você tem uma segurança. Mesmo que a vida sua não esteja bem, né? Você tem aquela segurança de você ter onde dormir, Uhum. você tá com a sua família e tudo mais. Então, à medida que essa segurança ela é violada de alguma forma, isso traz psicologicamente um efeito muito, muito, muito difícil para a pessoa lidar com aquilo, entendeu? Sim. Eu nunca perdi a minha casa, como eu já vi muitas pessoas que acabaram perdendo, né? Desde catástrofes naturais até catástrofes pessoais, né? Como é o que aconteceu no seu caso. Mas eu sei que isso deve ser muito difícil de superar. Então, naquele momento, a minha preocupação, além de tudo, né, era o que a gente tem que fazer de forma rápida para te ajudar. Porque o que a gente ia fazer depois, a gente ia sentar e discutir. Uhum. Mas o que precisa ser feito de forma rápida? De repente, você não tem nenhum lugar para você poder tomar um banho hoje, quando você terminar de arrumar minimamente toda aquela bagunça que não dava para arrumar, mas enfim, né? Tentando Daquela salvar as leve coisas e tal, organizada. aquela coisa toda. Poder dormir, né? E o que você vai Uhum. fazer? Porque se você não tivesse lugar, a gente ia providenciar o lugar. Se você ia para casa de alguém, precisasse de um suporte nesse ponto, ou se você iria para um hotel, alguma coisa, a Uhum. gente ia providenciar, pensando justamente sobre isso, né? Então, eu fico feliz porque, de uma certa forma, você nem falou sobre isso, sobre esse ponto especificamente que você acabou de citar, né? Uhum. E eu também não lembrava também tantos detalhes como você, Sim. obviamente, lembra. E, enfim, é isso aí. Uhum. E, Olê, me conta uma coisa. E como que você vê, do tempo que você entrou aqui, até a evolução que nós tivemos do ponto de vista de interação, as festas da Tactus, essa pegada jovial que nós temos, você viu que houve uma evolução significativa nesse ponto também? Sim, totalmente, porque a gente sempre fala que a Tactus tem um perfil, né? Tem uma característica muito singular, assim. E a gente percebe que todas as pessoas que entram
por mais que elas não estejam assim muito no perfil, elas vão se acostumando com as coisas e elas se soltam e elas ficam super tranquilas, assim. Mesmo pessoas que tem uma ou outra pessoa que é um pouco mais velha do que o geral que a gente tem, mas assim, ninguém nunca tratou com nenhum tipo de desprezo ou com indiferença, porque, ai, fulano é mais velho, não sei o quê. Mas assim, tudo sempre tranquilo. Aí a equipe também, assim, a gente percebe um amadurecimento coletivo. Porque eu, pelo menos quando cheguei, a gente estava lá na outra sede, então eram menos pessoas, a gente conversava, como era separado por sala, a gente realmente tinha mais intimidade com o pessoal que ficava ali na nossa sala, tudo mais. Sabia ali, fazia o nosso trabalho, sabia mais ou menos o que os outros faziam, porque acaba interferindo no que a gente faz. Mas a gente percebeu que eu percebi quando a gente veio para cá, a gente teve essa interação maior com todo mundo, porque fica todo mundo no mesmo lugar. E existe um amadurecimento coletivo, tanto em relação ao trabalho que a gente faz, quanto a conhecer mais o mercado que a gente atende. Porque quando eu cheguei, eu, particularmente, não tinha experiência nenhuma com contabilidade, nem com negócios. Então, não sabia nada. Comecei a aprender tudo mais. Quando a gente chegou aqui, com o contato com as outras equipes, a gente começa a ouvir as dúvidas de algumas pessoas, que são dúvidas que eu, por exemplo, não teria por não conhecer a área. E a gente começa a amadurecer. E a gente começa a ter mais interesse pelo mercado. Então, começa a aparecer alguns assuntos, tipo, vou pesquisar, saber o que é, prestar atenção. E definitivamente acaba aparecendo aqui uma coisa ou outra que os clientes começam a ver e perguntam pra gente se a Tactus trabalha com isso, ou se tem como encaixar na empresa dele, alguma coisa assim. E a gente percebe um crescimento em conjunto, assim, da equipe em relação ao amadurecimento. É muito legal isso. Porque a gente tem essa opção de interagir uns com os outros, né? E é incrível ver o quanto vocês têm um amadurecimento, assim, de vida, né? É assim, se for analisar, né? Vocês são jovens pra caramba e já viveram tantas coisas na vida, né? Trabalhando desde cedo, se formando, tudo que você vivenciou, casório também. Então, são várias fases, né? Que às vezes a pessoa tem bem mais idade do que vocês têm e não viveram essas fases todas, né? Tem pessoas, por exemplo, que estão com 25 anos e ainda estão só estudando, tem que morar na casa dos pais apenas e tem aquela vida que é uma vida muito menos de responsabilidades, né? Como é o caso de vocês. E o quanto você vê, por exemplo, assim, essa maturidade que você foi desenvolvendo na sua vida, isso é importante hoje para essas conquistas que você vem. Muito, porque assim, aqui a gente consegue. Eu, por exemplo, converso com pessoas que são um pouco mais velhas do que eu. E a gente, eu, por exemplo, converso com elas sobre coisas que eu ainda não alcancei, que nem a Carol casou recentemente. Eu converso com a Carol sobre isso, a gente pode vir a conversar. E é uma coisa que eu ainda não alcancei, que eu não cheguei lá ainda. Mas eu consigo saber como é ter experiências e ter uma ideia. E isso também ajuda no meu amadurecimento, tanto nas conquistas pessoais como nas profissionais. Porque tem gente na operação que já fez pós-graduação e é super bem informado. E a gente começa a tentar tirar dessas pessoas informações que servem pra gente, né? Então, pra mim, isso é muito importante. Serviu pra mim tanto profissional, porque quando eu trabalhava no telemarketing, é aquela mesma coisa de sempre, você tem que atender assim, existe uma pessoa que te monitora, um padrão, e você não pode fugir disso. E isso acaba atrapalhando muito o seu crescimento, o seu desenvolvimento, porque você pode ter uma super ideia que pode ajudar o departamento ou a sua função, mas você não pode expor aquilo, ou você não tem como, porque vai demorar muito para chegar no responsável, ou porque não vai ser viável, porque tudo fica muito difícil. E aqui não. Então, se eu tiver uma ideia que pode facilitar o meu trabalho ou o trabalho de alguém, eu posso expor isso, e isso vai ser analisado com a equipe, se é viável ou não, se dá ou não. E isso pode vir ajudar todo mundo, ou fica como experiência, mas isso não, em nenhum momento aqui você é cortado, fala, não dá a sua opinião, porque a gente não vai usar, não é interessante. E isso me ajudou muito, porque isso eu acabei começando a estudar mais sobre o assunto, procurar mais informações, tanto conversando com o pessoal que já trabalhava na área há muito tempo, que nem a Carol, que já tem uma experiência, como com pessoas que tinham experiência em outras áreas. Então, para mim, foi muito interessante, porque além do amadurecimento pessoal que a gente pode ter na convivência com todas as pessoas, isso incentiva, pelo menos me incentivou a procurar mais profissionalmente os assuntos que a gente trata aqui. Então, para mim, foi bem legal em relação a essa parte. Ter a oportunidade de pesquisar e conversar com o pessoal daqui sobre esses assuntos. E o que mudou na Carol depois de casada? Muita coisa.
Eu acho que depois que eu casei, eu me tornei adulta de verdade. Assim, Sim. adulta de verdade de uns 6 meses pra cá. Eu acho que mudou a minha percepção sobre a vida, sobre as minhas responsabilidades. Antes eu achava que eu tinha crescido, assim, de certa forma. Tipo, eu achava que eu era adulta porque assim que eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar cedo, comprei meu carro. Assim que eu fiz 18, tirei a carta, pagava minhas contas, me bancava, assim, ajudava os meus pais em casa. E aí eu me achava adulta, né? Responsável. Só Pagou meia dúzia de que, boleto, só adulto. só que aí quando você casa é uma outra percepção, assim. Você é 100% responsável pela sua vida mesmo. Sim. E a responsabilidade com a vida de outra pessoa também, que Isso. interfere diretamente, né? E aí as coisas elas mudam assim Ó, 100%. Você passa a ter uma outra visão sobre a vida, uma outra visão sobre as coisas que as pessoas fazem por você, porque você entende que as coisas não são tão fáceis assim, que é você com o seu marido, né, no caso com o meu marido, é a gente por a gente mesmo. E não necessariamente é só a gente sozinho, a gente vê que no final as pessoas elas ajudam a gente de forma indireta também. Então, eu acho que de uns 6 meses pra cá, eu tô casada há 1 ano e 2 meses, mais ou menos, mas de uns 6 meses pra cá eu realmente você me passou uns sinto 6 meses, adulta. 6 meses pra poder entender o que estava acontecendo. Foi uns 6 meses assim, em crise. Uns 6 meses, tipo, meu, o que que aconteceu? Eu pensei que a gente ia brincar de casinha. Pensei que a gente pensei que ia ser de boa, mas não. Então foi uns 6 meses assim, o que que tá acontecendo? Gente, mas o casamento é isso. E aí depois, agora, uns 6 meses depois, eu me sinto muito mais entendendo tudo, não é isso? Conseguir conquistar uma rotina, enquadrar as coisas na minha mente e fazerem as coisas fazer sentido, pensar no que eu quero mais pra frente, tipo, conseguir enxergar de novo o futuro, porque quando você tá namorando ali, você, não, vamos casar, vamos casar. E aí você casa e tipo, e agora? Depois que vai eu faço o depois? quê? O que você faz depois? Você casou, e agora? E aí, chegou no e agora, né? Estamos aí, 6 meses depois, em um Passou a ano, lua né? de mel. Passou a lua de mel aí, entendendo o que que realmente tá acontecendo. Então, hoje eu me sinto realmente adulta. Tipo, até tava refletindo sobre isso semana passada. Eu acho que eu realmente amadureci, assim, não, agora eu sou uma adulta, sou considerada uma adulta. Aí depois tem filho, você vê que é criança, você ainda é É uma outra criança, etapa. mano. É, dá pra esperar um pouco, né? Não, dá pra esperar um pouco, bastante. Uns 10 Senão, anos aí. senão, Uns senão as 10 anos aí. etapas não. Senão não vai né, uns 10 É, anos aí, uns Calma. 30. é um desafio, né? Mas, assim, sobre isso que a Lê falou, eu até queria comentar, porque antes eu trabalhei, né, numa empresa, era uma empresa de construção civil, e depois no escritório de contabilidade, mas eu nunca tinha tido tanto acesso aos outros departamentos como aqui. Então, tipo, eu não sabia o que o legal fazia, tipo, eu achava que o legal, sei lá, liberava inscrição municipal, eu realmente não sabia o que o legal fazia, era algo muito assim, o legal ficava na sala dele, eu ficava na minha, e era isso. E entrando na Tactus, hoje eu sei, tipo, o que que o contábil faz, o que que o legal faz, o que que o marketing faz numa empresa, o que que o comercial faz numa empresa. Então, assim, o que que cada departamento faz. A gente tem muito Sim. treinamento aqui na Tactus também Verdade. sobre os departamentos. Então, isso realmente, eu não sabia de muitas coisas que a gente aprendeu no departamento, MEPP, que eu ficava enchendo o saco para ter o treinamento sobre isso. Então, é algo que muda a nossa vida profissional, saber um pouco sobre o que o outro faz. Totalmente. Então, isso influencia 100% quando o cliente ele pergunta sobre MEPP, eu já sei responder, sei conversar sobre ele, o que antes eu chamava a Letícia no chat, Letícia, me ajuda. Então, a gente tem esse jogo de cintura, essa convivência que muda muito aqui dentro da Tactus mesmo. Muito bom. Letícia, quero que você deixe aí uma mensagem final aí pra galera que tá começando, que tá construindo a sua carreira, enfim. Acho que você pode, pela sua experiência, já ajudar as pessoas também. Bom, a mensagem que eu tenho para deixar é estude bastante sobre as coisas que você deseja, os objetivos que você tem, e se adapte ao que às vezes não dê certo, porque a minha formação ela é de recursos humanos, eu procurava vagas para recursos humanos. Só que a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida, então a gente tem que realmente se adaptar ao que é viável e ao que aparece. Então, a oportunidade que apareceu para mim foi trabalhar em uma contabilidade digital, que eu nunca tinha ouvido falar de contabilidade digital, menos ainda. Mas eu abracei e fui procurar saber sobre. Então, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, procure e estude sobre isso. Se algo não der certo durante esse caminho, se adapte ao que tiver, porque em algum momento você vai conseguir chegar onde você quer, ou às vezes a gente acaba mudando os nossos objetivos e quer conquistar outras coisas e aquilo a gente acaba deixando de lado. Show. Você falou sobre pós. Se você fosse fazer uma pós hoje, você faria do quê?
isso é uma coisa que eu tenho pensado recentemente. Inclusive, eu conversei bastante com as meninas do Legal que estão formadas em contabilidade. E eu não sei. Ah, Porque eu gosto muito da área de RH que eu me formei. É uma área sim. que eu tenho bastante interesse em fazer. Mas, para o que eu faço hoje, eu acredito que seria, com certeza, mais legal algo voltado para contabilidade, mas voltado a direito também, porque a gente mexe muito com uma área burocrática que os clientes têm muita dúvida. Uhum. Então, a gente acaba dando alguns conselhos para os clientes e tudo mais, mas a gente sempre indica que ele procure um advogado para coisas mais específicas. Então, eu tenho pensado muito nisso, em fazer uma faculdade ou alguma segunda graduação voltado para contabilidade e direito, que, na verdade, não era o meu plano inicial, mas é o que a gente tem para hoje. Então, a gente procura se adaptar a isso. Boa. Legal essa parada que você falou, né, de se adaptar e tudo mais, de não ficar insistindo. Às vezes, se você vê, por exemplo, que ali está muito difícil e você precisa de uma forma mais ligeira, Sim. arrumar uma outra possibilidade, se encaixar e também usar o aprendizado que você teve ali naquele curso, né, para outras funções que você vai exercer, né? Sim, é uma coisa que eu não imaginava fazer, era usar as coisas que eu aprendi na faculdade no que eu faço hoje, porque são coisas distintas. Mas, de qualquer forma, eu estou lidando diretamente com o cliente. E o RH, tudo o aprendizado que você tem é para Pessoas. tratar direto com pessoas. É, boa. Então, de uma maneira ou de outra, eu adaptei o que eu aprendi na faculdade Muito para bom. trabalhar o que eu faço hoje. Show. Carol, a Carol que já viu a casa pegar fogo, a Carol que já viu o casamento pegar fogo logo nos primeiros meses lá, que se citou. Qual é o conselho que você deixa aí para as jovens aí que também estão construindo a sua vida, a sua carreira e tudo mais? Eu acho que, linkado no que a Lê falou, o inesperado ele também surpreende, né? Então, mesmo que você tenha ali, trace todo o seu plano de vida e no final das contas algumas coisas peguem fogo, o inesperado ele também te surpreende. Não era o meu plano inicial da vida, eu caí na contabilidade como jovem aprendiz. E isso me levou ao que eu vivo hoje. Então, hoje eu tenho oportunidades muito incríveis, porque fiz algo que eu não esperava. Aproveitei a Sim. oportunidade que me deram ali no momento. Então, por mais que você pense, planeje, o principal é você estudar e estar atento às oportunidades, porque às vezes elas não aparecem duas vezes. Então, às vezes tem algo na sua frente, disponível para você, só que você não quer se arriscar, tem medo. Então, o principal, né? Isso que eu falei do inesperado, também surpreender e você conseguir enxergar as oportunidades que tá na sua frente, enxergar as pessoas que podem te ajudar e com tudo mesmo, se dedicar, dar o seu melhor, independente do que você for fazer, se for algo que você queria ou não, o importante é você dar o seu melhor e sempre deixar as portas abertas. Show. Muito bem, meninas. Quero dizer que eu tenho muito orgulho de vocês. Vocês mandam muito bem, conversam bem, entendeu? Vejo você assim, pelo tempo que eu te conheço, né? E por ter mais convívio, posso até avaliar melhor, né? Eu vejo você uma pessoa que tem muita personalidade, entendeu? Eu acho que isso é muito bom, é muito segura dos objetivos, isso é muito bom. Você também não tem nem o que falar, né? Toda a história, tudo, né? E esse carinho que você tem pela gente também, eu fico muito feliz. E para você que está aqui com a gente, né? Que você possa deixar os seus comentários aqui, que você possa compartilhar toda essa história e entender que dentro aqui dessa nossa série A Operação, você tem histórias de vida, histórias de pessoas que atendem você, que é nosso cliente, ou para você que está aqui assistindo para poder aprender um pouco mais com elas, tá bom? Muito obrigado, muito sucesso para você e até um próximo episódio. Até.